Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui no conteúdo extra sobre acessibilidade digital do curso Patrimônio e Memória como Experiência na Cidade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologia assistiva e sobre boas práticas de acessibilidade para tornar o seu conteúdo mais acessível e inclusivo aqui no web. Eu vou trazer só algumas informações rapidamente que eu me esqueci de citar no vídeo anterior. Hoje no Brasil, segundo dados recentes publicados pelo IBGE, cerca de 18,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. Ou seja, estamos falando aqui de quase 9% da população brasileira. Em 2022, 47,2% das pessoas com deficiência tinham 60 anos ou mais de idade. Eu vou deixar o link dessa matéria feita pelo IBGE, que traz de forma pormenorizada esses números para vocês consultarem depois, beleza? Agora, nós vamos falar sobre tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva se refere a um conjunto de recursos, dispositivos, equipamentos e serviços que tem como objetivo proporcionar uma maior independência, autonomia e inclusão a pessoas com deficiência ou alguma necessidade específica. Essas tecnologias são pensadas para auxiliar as pessoas com diferentes tipos de limitações, como vimos na aula anterior, que podem ser físicas, cognitivas, sensoriais ou de comunicação. Um dos objetivos da tecnologia assistiva é facilitar a vida das pessoas, e ela pode estar inserida em algum serviço, em algum objeto. As tecnologias assistivas podem ser auditivas, motoras ou visuais. Como exemplo, eu posso citar um colete vibratório utilizado para auxiliar pessoas surdas. Como tecnologia assistiva motora, eu posso citar o bastão de boca, os teclados adaptados e o rastreamento ocular. A tecnologia assistiva visual, como exemplo, eu posso citar os óculos para daltônicos, leitores de tela, e outro dia uma amiga que estava visitando a biblioteca em São Paulo, ela me mandou essa foto de um serviço disponibilizado pela biblioteca de lá, que são óculos scanner que permitem a qualquer pessoa ter acesso à informação por intermédio do uso dessa tecnologia. Como conteúdo complementar, eu vou deixar 2 links de artigos publicados pelo Web para Todos. Um sobre algumas tecnologias assistivas que pessoas neurodiversas utilizam para navegar na web e outro sobre tecnologias assistivas usadas por pessoas com deficiência motora. Bom, agora nós vamos para a parte prática aqui do nosso conteúdo. Para elaborar esse material, aqui para vocês eu tomei como referência o Manual de Descrição de Imagem do Museu da Pessoa, materiais diversos disponibilizados pelo Web para Todos, tanto publicações no site quanto lives, e também uso muito a referência da Paula Valquer. Eu tive a oportunidade também de ter aulas com ela. De qualquer forma, eu vou deixar alguns links aqui para vocês consultarem depois se tiverem alguma dúvida, tá? Conteúdo acessível e descrição de imagens. Quando a gente pensa em acessibilidade e conteúdo, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que em acessibilidade o contexto importa e ele deve ser levado em consideração. Retornando algumas coisas que eu falei no vídeo passado, a acessibilidade busca incluir todas as pessoas, facilitar o dia a dia dos indivíduos, promover o acesso a bens e serviços, dar autonomia para as pessoas no sentido amplo. No curso que eu fiz com a Paula Volcker, ela citou algumas boas práticas para escrever para todas as pessoas. Por exemplo, prezar por uma linguagem simples, optar por termos que fazem parte do dia a dia das pessoas, evitar gírias, regionalismos e estrangeirismos. Por isso é muito importante não desprezar o contexto que o público está inserido. Por exemplo, se eu falar aqui no almoço eu amassei um arroz com brócolis lá no Beco da Sardinha, pouca gente vai pegar a referência, a não ser que esse meu público esteja totalmente inserido dentro do contexto aqui do Rio de Janeiro. É importante evitar o masculino como universal. Prefira sempre, nesses casos, neutralizar o gênero, utilizar frases curtas e na ordem direta. O menino pegou a bola é a ordem mais comum na nossa língua e evita ambiguidades em algumas situações. Evitar também termos capacitistas, bem como sensoriais ou direcionais. Por exemplo, veja mais, clique no botão vermelho. E nas redes sociais, quando for colocar o hashtag, utilizar as iniciais em caixa alta. Por exemplo, hashtag patrimônio, hashtag história. Isso auxilia muito na compreensão para aquelas pessoas que utilizam leitores de tela. E no caso de links, trazer sempre o contexto. Por exemplo, clique aqui para baixar o e-book. E não apenas clique aqui. Sobre emojis, é importante não utilizá-los para substituir palavras, por exemplo. Eu, coração vermelho, amo você. É recomendável usar os emojis no final do texto e nunca no meio da frase. Prefiro os emojis na cor padrão, aquele amarelinho. E neste exemplo de um post da revista Vida Simples, eles adotam algumas boas práticas, apesar de ser possível identificar algumas possíveis melhorias. Linguagem neutra. Não use X ou arroba para trazer neutralidade do gênero, pois esses caracteres excluem pessoas cegas com baixa visão, com dislexia, analfabetas funcionais ou elementares, ou aqueles que simplesmente não conhecem o código de iniciativa. O ideal é sempre tentar utilizar recursos próprios da nossa linguagem.
É possível também utilizar o e em algumas situações. Essa é uma citação bem adaptada de uma fala que a Paula fez no curso que eu tive com ela sobre o uso de linguagem neutra. E eu vou trazer agora algumas aplicações de forma exemplificativa. Você pode substituir os nossos educadores por educadores da empresa, o visitante pode escolher o trajeto por você pode escolher o trajeto, utilizar equipe, sempre acompanhada de adjetivo, cargos e profissões masculinas no plural, por exemplo, em vez de os educadores, a equipe do educativo, descrição de imagens. Em um evento realizado pelo movimento Web para Todos, juntamente com a empresa Google, teve uma live bem interessante cujo título era As 5 principais barreiras que dificultam a interação de pessoas com deficiência com marcas no mundo digital, que são imagens sem descrição, conteúdo sem janela de libras e legendas, falta de audiodescrição, sites que não estão preparados para uma boa navegação por teclado e formulários sem acessibilidade. Existem vários motivos para tornar a descrição de imagens uma prática fundamental para promover a acessibilidade, pois as imagens com descrição são essenciais para pessoas com deficiência visual severa que usam leitores de tela, pessoas com baixa visão, neurodiversas ou idosas, e ainda trazem relevância para a postagem, melhorando o SEO, que em português significa otimização do conteúdo para mecanismos de buscas do site. Ademais, a descrição de imagem promove o acesso à informação, pois muitas informações são transmitidas por meio de imagens, participação na cultura visual, aprendizagem e educação, que está ligado um pouco ao acesso à informação, mas é interessante nós pensarmos como um item específico quando nos lembramos, por exemplo, que imagens fazem parte de muitos materiais de ensino, não apenas como um exemplo ou como uma mera ilustração, mas como um fator determinante para a compreensão de determinado conteúdo. Auxilia também na inclusão social e, de modo mais amplo, promove a acessibilidade digital. A descrição de imagens é uma atividade relativamente simples e é uma forma poderosa de garantir que todos tenham igualdade de acesso à informação e a oportunidades que a cultura visual oferece. O primeiro passo para fazer a descrição de imagens é se perguntar qual o contexto daquela imagem. Se ela não estivesse aí, o que eu poderia escrever no lugar? O que essa imagem parece aqui? O que ela quer transmitir? A descrição dos elementos deve começar sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. E há uma fórmula para ser aplicada, que é formato, mais sujeito, mais paisagem, contexto e ação. Eu vou pegar esse exemplo aqui da postagem do Web para Todos. Quer começar a descrever imagens e não sabe por onde começar? A gente vai te dar aquele empurrãozinho inicial. Trouxemos aqui uma fórmula simplificada, de 4 passos, para ajudar você a incluir mais de 6 milhões de brasileiros cegos ou com baixa visão em seus canais digitais. Vamos lá. 1. Formato. O que é o formato? É uma foto, uma ilustração, uma arte, um GIF. 2. Que é o sujeito? O sujeito é o personagem principal da imagem. É uma pessoa adulta? É uma criança? É um cachorro? Um objeto? A paisagem. A paisagem ela contextualiza a cena da imagem. Onde acontece? É no interior de um lugar? É numa área externa? É numa rua, no jardim, no escritório? Que cores são evidenciadas aqui? Em que posição? E a ação? O que esse sujeito ele está fazendo? E sempre lembre-se de usar o verbo no presente. Nós vamos fazer um exercício agora de tentar descrever a imagem a seguir usando a fórmula simplificada e essas orientações passadas anteriormente. Pode dar um pausa no vídeo e ver se você consegue descrever essa imagem. Vamos ver como ficou? Hashtag para cego ver, hashtag para todos verem, ou hashtag descrevi para você, que é também uma hashtag utilizada nesses casos. Arte com fundo degradê em rosa, ao centro uma mão segura um cartaz branco com a frase Dica, tralha 1. Use a fórmula simplificada para descrever a imagem. No canto superior direito, a hashtag da campanha Imagens que Falam. E no lado esquerdo, o logotipo do movimento Web para Todos. Lembre-se que não há certo nem errado, mas há algumas boas práticas que podem ser adotadas. Vamos fazer mais 2 descrições que eu retirei do material do Museu da Pessoa. Pode dar pausa no vídeo, fazer sua descrição e depois continua aqui comigo. Hashtag para cego ver, hashtag para todos verem, hashtag descrevi para você. Foto em preto e branco de uma criança sentada em um carrinho de bebê. De boné e sandálias, ela olha para o lado. Atrás dela, um cachorro de raça, pastor alemão. Em pé, apoia suas patas dianteiras do carrinho. Ao fundo, há prédios altos e diversos carros estacionados. A próxima fotografia, durante a oficina do Museu da Pessoa, nós tivemos muitos questionamentos, pois é uma foto em que há várias ações acontecendo ao mesmo tempo. Tem um casal dançando, esse garoto olhando fixamente para o fotógrafo, os músicos, as pessoas sorrindo e cantando atrás. No caso, nós tínhamos a história de vida que nos auxiliava na compreensão do que estava acontecendo aqui. E nós entendemos, a partir dessa leitura, que o casal era o mais importante. Mas, por exemplo, quando você vai fazer uma descrição de imagens para uma loja de roupas, o foco é a blusa que aquela modelo está usando e não a pessoa em si.
Nesse caso, nós tínhamos a história de vida e ela nos orientava de que o casal era o foco aqui da imagem. Então vamos lá. Você pode dar pausa no vídeo e depois volta aqui para ver como que ficou sua descrição. Hashtag para cego ver, hashtag para todos verem, hashtag descrevi para você. Foto em preto e branco de um casal de idosos dançando sob um chão de terra. A luz do dia é uma área arborizada. À sua volta, um grupo formado por homens e mulheres e crianças os observa sorrindo. Algumas dicas. Não utilize adjetivos. De lindo, menina linda. Evite suposições e percepções. Por exemplo, a menina está feliz, pois o que você vê é uma aparência física e ação, e não vê a motivação e intenção daquelas pessoas na foto. Por exemplo, na fotografia nós colocamos que o grupo de homens e mulheres e crianças está sorrindo, e não que esse grupo está feliz, pois afirmar que eles estão felizes aqui nessa fotografia seria um ato bem subjetivo, e não descreve imagens meramente decorativas. Eu trouxe esse exemplo de uma postagem do Memorial Minas Gerais, em que o museu ele divulga um evento e a mulher que está presente nessa arte ela é meramente decorativa. A omissão na descrição dela não interfere em nada a compreensão da mensagem que o post quer passar. É importante também focar na cor da pessoa. Por exemplo, pele preta, pele marrom, pele branca. Evitar usar pessoa negra, pessoa oriental, pessoa parda. Mas aí você deve estar pensando agora, né? Poxa, Silvio, você se autodescreveu como uma mulher parda e agora você está falando que não pode usar isso? A questão é que eu me identifico como uma mulher parda. Mas quando nós estivermos fazendo a descrição de outra pessoa, a descrição de uma imagem, é recomendado que o foco seja na cor da pessoa e não a questão de raça. Eu sei que é bastante coisa, mas há material disponível e eu vou deixar vários links para consulta. Se tiver dúvida, vocês podem mandar mensagem, tá? Eu também estou aprendendo e vai ser um prazer fazer essa troca aqui com vocês. Nós já estamos quase terminando aqui nossa aula e eu vou falar agora sobre texto alternativo. Texto alternativo nas redes sociais. As redes sociais geralmente já trazem esse recurso disponível, mas é importante você combinar esse recurso com a descrição na legenda, porque muitas pessoas que têm baixa visão não costumam utilizar o leitor de tela. No Instagram, você pode clicar na postagem e depois nesse menu lateral de 3 pontinhos, clique em editar. Aqui eu posso acrescentar uma legenda mais adequada e depois clicar em acessibilidade. Ele vai listar todas as imagens que compõem aquela minha postagem e eu posso acrescentar a descrição de cada uma delas. Depois basta clicar em concluir. Em relação ao Story, o Instagram não tem essa opção de forma nativa, mas esses dias eu encontrei uma postagem de uma criadora de conteúdo que tem baixa visão, uma forma que ela usa para colocar esse texto alternativo aqui. E eu vou passar o vídeo aqui para vocês agora. Hoje eu vou ensinar a você deixar o seu story mais acessível. Assim você vai poder compartilhar seu dia a dia com seus amigos. No vídeo de hoje eu vou focar mais em pessoas com deficiência visual. Vou usar a foto do meu gatinho como exemplo. No Story não tem a função de texto alternativo, mas a gente vai criar uma aqui agora. Todo texto escrito por você no seu Story é identificado pelo leitor de tela. Vamos fazer um texto alternativo nessa foto. Vamos digitar aqui o que está na imagem. Depois de escrever o texto alternativo, você vai colocar ele bem pequeno no cantinho. Não coloque ele escondido, porque pode ser que o leitor de tela não pegue ele, tá? Às vezes, quando você coloca aquelas músicas de fundo que tem no próprio Instagram, acaba atrapalhando algumas vezes o leitor de tela. Não é sempre, mas é bom verificar se está aparecendo na tradução. Agora, você indo até o seu post já publicado, você pode ver que abaixo do nome da pessoa que publica, tem a palavra tradução. E ali vai aparecer o conteúdo escrito do seu story. E aquilo tudo o leitor de tela pega. Vou trazer mais dicas de acessibilidade para suas redes sociais aqui. Então me siga e compartilhe esse vídeo para a gente tornar o mundo mais acessível nas redes sociais. No LinkedIn também é super simples. Quando você quer postar a imagem, por exemplo, aparece a opção você acrescentar o texto alternativo. E se eu não me engano, o limite é de 300 caracteres. Se você usa o Canva para criar suas artes, suas apresentações, ele também tem essa opção de você acrescentar o texto alternativo. Basta clicar com o botão direito do mouse e depois em texto alternativo. Super simples, viu? E ele também tem a opção de você já indicar que é uma imagem decorativa. Bom, eu finalizo aqui as minhas considerações sobre o conteúdo acessível e descrição de imagens. Eu espero que tenha sido útil para vocês e diante de quaisquer dúvidas é só me mandar mensagem via Instagram do curso ou por e-mail, tá bom? Um abraço e até a próxima!